Olá, seja muito bem-vindo aos Weekly Talks. Os nossos comentários semanais estão de volta no Empower Brands Channel e nesta rentrée nada como começar com a mente criativa. Neste episódio tenho comigo Pedro Pires. Olá Pedro, bom dia. Olá, bom dia. E desde Bom já, dia. muito obrigada por estares connosco neste regresso dos Weekly Talks. O Pedro, convém a recordar, é fundador e diretor criativo da Solid Dogma e conselheiro da nossa Empower Brands Community. E para esta conversa, desafiei o Pedro, aliás, posso aqui partilhar que tínhamos falado os dois no verão, na altura em que o Pedro estava de férias, tinha acabado de acontecer o festival, o Cannes Lions. Eu na altura falei com o Pedro e perguntei-lhe se, pronto, ele quereria vir comentar aqui como é que tem sido encarado estes eventos, os festivais, sobretudo na indústria criativa, neste período ainda muito marcado pela pandemia. E estamos nesta altura também com novos festivais a acontecer, o Festival Clube de Criativos de Portugal, que é um dos grandes festivais da nossa indústria. Depois há de acontecer também os prémios à eficácia e à comunicação. Portanto, estamos aqui nesta reta final do ano com vários eventos que vão premiar, distinguir a criatividade. Pedro, o que eu te desafiei era exatamente a comentar qual é a importância, no fundo, destes eventos, como é que eles têm sido vividos e sentidos ainda nestes formatos híbridos dentro daquilo que é, no fundo, a vida da indústria criativa. Olá e bom dia mais uma vez a todos os auditórios do canal. Eu acho que este ano foi o ano, de alguma forma, da retoma, não é? Em que os festivais não pararam completamente, mas pararam em parte do ano passado, e Cannes foi cancelado, e portanto este ano acabou por ser vezes dois, não é? E reunir trabalhos dos 2 anos. O CCP este ano também abriu a possibilidade dos trabalhos do ano anterior serem inscritos no festival deste ano, e portanto parece que haver aqui um início de uma retoma. No entanto, essa retoma ainda é pouco... Eu acho que isto vem tudo confirmar que é preciso estar nas coisas e é preciso estar fisicamente em espaços para conseguirmos vivenciar devidamente as experiências, e acima de tudo para criar memória. É muito difícil a criação de memória através apenas do digital. Ou seja, eu acho que isto vem provar estes últimos 2 anos, acima de tudo, esta questão da pandemia, no que toca a festivais, no que toca às experiências de festival, sejam elas de criativos, sejam elas depois daqueles festivais de música que estamos habituados, ou de culturais. A verdade é que a não existência de presença física retira memória às coisas. E acho que os trabalhos, com todo o mérito que tiveram destes últimos 10 anos, acabam por sofrer um bocadinho com isso e toda a indústria acaba por sofrer com isso. No entanto, este ano acho que se começa a prever uma recuperação. Portugal trouxe um leão, que é muito importante, e ficam desde já aqui os parabéns ao Paulo Pinto e a toda a equipa da Aves que trouxe o leão para Portugal, e a todos os outros que trouxeram shortlists. Tivemos 7 shortlists e uma prata, portanto acho que foi um ano, foi melhor que o ano transato, que os 2 anos antes, digamos assim, em que só tínhamos tido shortlists, e portanto acho que estes festivais acabam por ser importantes para ir revitalizando a indústria ano após ano, para ir mantendo as agências atentas e concentradas e focadas no trabalho, não só que fazem para os clientes, mas no trabalho que fazem para o mercado criativo e para os seus pares, que é muito relevante. E, portanto, acho que, acima de tudo, são um sinal de vitalidade do mercado, e acho que o Festival do CCP que aí vem, este ano vai fazer o mesmo no nosso. Né? Eu até resgato aqui, o CCB vai ter umas tertúlias muito interessantes, desde já aí aberto também o apetite, porque acho que envolve aqui este momento de networking, porque estes eventos, estes festivais, são também muito importantes por causa desta vertente de networking e de que forma é que também contribuem, Pedro, para a internacionalização da criatividade portuguesa? Tem tido, de facto, esse impacto também ao longo do tempo? Sim, eu acho que estes eventos são relevantes. O trabalho que o CCP tem tido, tanto na sua relação com a ADCE, que é um dos organismos que organiza, no fundo, os vários clubes criativos na Europa, e a sua relação íntima e o trabalho que tem sido feito pelo CCP nos últimos anos, junto à ADCE, é importante. Portugal tem vindo a ganhar relevância cada vez mais nesse âmbito, e, portanto, a criatividade portuguesa acaba por ser reforçada. Não é só o trabalho das agências ao inscreverem trabalhos
nos diferentes festivais, no D&AD, no Festival de Cannes, nos diferentes festivais que acontecem no mundo, mas é também este trabalho de organização que o CCP tem promovido junto, por exemplo, do APCE, da organização de que faz parte. Portanto, nesse âmbito, depois, o que acontece é que existem intercâmbios, existem pessoas que vêm de outros países para cá e que vêm partilhar o conhecimento delas connosco. A mesma coisa acontecendo ao contrário, portanto, muitas vezes são pessoas de cá e vão também partilhar aquilo que se faz cá noutros contextos. E, portanto, acho que estes eventos são muito importantes e são uma forma de voltarmos ao presencial também, acho eu. Acho que estas tertúlias que vão acontecer são 4 tertúlias que vão acontecer e que têm a ver com a questão da internacionalização, com a questão da nova organização pós-pandemia, com a questão do talento, que é um problema da nossa indústria e é um problema noutras indústrias neste momento, portanto a escassez de talento na indústria, e depois a questão... Faltam jovens que queiram enverdar por esta área, Pedro, tu já sentes isso? Tenho que fazer uma ressalva. Eu creio que Lisboa está com um problema neste momento. O Porto, creio que está com sinais de uma vitalidade tremenda, especialmente no mercado de design. Acho que o mercado de design no Porto está com um grande poder. O trabalho que é ESAD, que a Câmara Municipal do Porto e que algumas organizações do Porto têm vindo a ter, é muito relevante para a vitalidade que esta disciplina vive no Porto neste momento. É um mercado mais fragmentado que o de Lisboa, com estruturas mais pequenas, e que se viu obrigado de alguma forma a começar a utilizar as novas tecnologias para a internacionalização e para começar a fazer trabalho por fora, e isso foi muito suportado pelo trabalho, na minha opinião, pelo trabalho da ESAD, pelo trabalho da Câmara Municipal do Porto, das Belas Artes do Porto também, obviamente, e dos professores que lá andam, que têm incutido na cidade e no tecido criativo da cidade esta consciência. E nessa perspectiva, acho que, por exemplo, aí o país está mais bem servido. Aqui em Lisboa, eu acho que nós estamos com um problema de formação. Sinceramente, acho que, especialmente naquilo que diz respeito ao mercado de design, a ESAD das Caldas tem sido uma exceção também neste aspecto, e falando um bocadinho mais da zona sul, do centro-sul do país, mas acho que estamos com alguns problemas, com alguma escassez de talento neste momento. Enquanto na publicidade isto continua a ser o centro vital da indústria, no design eu sinto que do ponto de vista dos grandes clientes, obviamente que começa a continuar a haver aqui muita atividade, do ponto de vista daquilo que são as manifestações mais criativas e mais de vanguarda, elas estão-se a deslocar claramente neste momento para o Porto e para aquilo que se tem feito no Porto. Espero que onde eu estou e a empresa que eu represento seja também uma exceção disso, e outras que existem cá em Lisboa e que fazem um trabalho excelente. Mas do ponto de vista da formação eu sinto um bocadinho isso, sinto que há mais vitalidade lá do que aqui neste momento. Como é que se resolve esse problema, Pedro? Melhorando a interação entre as universidades e o mercado de trabalho. Não há outra forma. Acho que estamos com uma questão aí, aqui em Lisboa, acho que estamos com um problema naquilo que é a interface entre as estruturas de ensino, aquilo que estão a produzir e aquilo que o mercado precisa, em termos de conteúdos, em termos de prática, em termos de foco, e em termos de, por outro lado, de artistry, de virtuosismo do ponto de vista criativo e do ponto de vista técnico. Acho que está a faltar amor cá, acima de tudo. Acho que aqui, sim, nota-se muito amor lá em cima neste momento, pelo menos no campo do design, pela disciplina, no ESAD desde sempre, nas Caldas também sempre notou sempre isso. Acho que aqui está um bocadinho deprimido, é aquilo que eu sinto. Isto não é nenhuma estatística, ok? É a minha sensação. Sim, é a tua sensação. Não, é o meu sentimento. É interessante, porque de facto fala-se muito hoje, e fazem-se também muitos estudos e muitos rankings sobre aquilo que é a atratividade das empresas, e fala-se muito da escassez de talento, da falta de capacidade das empresas em reter talento, mas normalmente fala-se de outras indústrias.
e não se fala da indústria criativa. É interessante tu trazeres esse ponto para aqui e comentares exatamente também essa diferença entre Lisboa e Porto, quando Lisboa sempre foi vista, não é? Ou há a percepção de que é onde tudo acontece, onde tudo borbulha, onde tudo está em efervescência constante, não é? Ainda bem que é assim, porque acho que um país só tem poder se for descentralizado nessa perspectiva, não é? Se houver muitos polos com vitalidade e muitas cidades com vitalidade e com capacidade de reter pessoas, reter talento, aí não deixar que as pessoas, obviamente que ir para fora é muito bom e não é isso que está em questão, mas se as pessoas se sentirem bem onde estão, isso é muito positivo, como é óbvio, se sentirem que estão realizadas do ponto de vista profissional, e é importante que isso aconteça noutros sítios, que não aconteça apenas em Lisboa, não é? Portanto, acho que isso é muito relevante. Obviamente que a indústria aqui é mais estruturada, especialmente porque, pronto, as grandes agências, as sedes estão aqui, as multinacionais estão cá, e, portanto, obviamente que isso exige outro tipo de resposta do ponto de vista estrutural, mas estas estruturas não se podem esquecer, e tu falaste dos rankings, e especialmente do que acabou de sair, né, da Scopen, que esses aspectos são muito, sim, exatamente, que é muito relevante, e que foram eleitas 2 ou 3 agências nacionais, né, com os melhores locais para trabalhar, e isso, nós víamos isso no universo corporativo, no universo criativo nem tanto, e acho, pronto, obviamente que isso são sinais de que nesta área estas questões que têm a ver com a retenção do talento e a forma como o talento se retém e como se criam condições de trabalho para os criativos e não só, e para todas as pessoas que trabalham na indústria, para os criativos, para os gestores de projeto, para as pessoas da produção, para todas essas pessoas, que são muito relevantes, e que a viabilidade dos locais de trabalho, especialmente nesta altura agora de pós-pandemia, esta capacidade das pessoas se sentirem bem no sítio e de gostarem de trabalhar onde trabalham, portanto acho que é muito relevante e é um sinal de maturidade do mercado. Acho que acima de tudo é isso, é um sinal, estas coisas começarem a acontecer, é um sinal de maturidade. Eu ia acrescentar exatamente isso, porque o meu desafio também no próximo comentário que eu queria que tu fizesse era exatamente as lições que a indústria criativa terá também retirado destes quase 2 anos de pandemia. Tu achas que, e acabaste de referir isso, achas que o facto de também esta indústria ter vivido este período, esta questão de termos adormecido em Lisboa, ou a importância de se ter menos talento agora em Lisboa, ou sentires isso, também tem a ver com alguma consequência destes quase 2 anos de pandemia? Isto é um reflexo daquilo que se viveu nesta pandemia? Não relaciona essas coisas. Tem mesmo a ver com a vitalidade, com o sítio onde as coisas começam, ou seja, com as estruturas de ensino e com a forma como as estruturas de ensino olham para aquilo que estão a fazer e para o talento em bruto que têm em mãos e a forma como o ensinam e a forma como percebem a relação depois com o mercado. E acho que isso tem mais a ver com isso. Portanto, não considero. Acho que as lições a tirar para mim, e eu falo, pronto, e já falamos disso anteriormente, o trabalho criativo, na minha opinião, sofre muito com esta questão do teletrabalho e do afastamento. Eu já sei que muitas pessoas, e respeito isso, muitas pessoas consideram isto é uma outra forma de organização e se calhar isto vai contribuir para que elas considerem que o melhor sítio para trabalhar é não terem que ir trabalhar para lá. Quer dizer, no extremo podemos chegar a esse ponto. Eu não considero isso. Eu pessoalmente preciso das diferentes rotinas, de separação de espaços, de separação de funções, de separação de tempos, porque a profissão que eu tenho já não me permite fazer isso normalmente, portanto, ela não sai da minha cabeça, não é? O tipo de profissão que nós temos nós estamos todos os dias, quer dizer, não se desliga o cérebro, portanto, nós não desligamos o cérebro, não é? Portanto, e nós pensamos, acima de tudo, o que nós fazemos é pensar nesta indústria, não é? É pensar e depois produzir coisas ou através com as mãos, ou através de texto, ou através de bonecos. Portanto, e é isso que nós fazemos. Portanto, na prática é isso que nós fazemos e, portanto, isso não se para. Nós estamos constantemente a trabalhar, saímos à rua, estamos a trabalhar, estamos a ver o nosso trabalho, a ver o trabalho dos outros, estamos constantemente em contacto com isso. E, portanto, a não separação e a não higienização de momentos e de espaços, para mim, e passado 25 anos de profissão, é prejudicial, é claramente prejudicial. Do ponto de vista do trabalho criativo, para mim é prejudicial porque se perde a questão da espontaneidade,
a questão do diálogo e aquilo que surge entre duas frases. Que se perde o estímulo visual da presença das pessoas, o estímulo visual que temos no caminho para cá. Portanto, perde-se, sinto-me amputado, na verdade, se estou em teletrabalho. Acho que o diferido, a mediação do ecrã retira um conjunto muito grande de características ao nosso trabalho. Facilita outras, é verdade que não temos que nos deslocar tantas vezes para ter determinado tipo de reuniões e acho que isso, nessa perspectiva, é a única coisa positiva para mim que fica de tudo isto. Não é sempre preciso a deslocação, para mim a deslocação é sempre necessária em determinados aspectos, em determinados momentos, não é sempre necessária, mas do ponto de vista daquilo que é o trabalho criativo, eu continuo a ter alguma dificuldade na mediação através do ecrã. E portanto acho que a grande lição que fica, por um lado, é aquilo que eu já disse antes relativamente aos festivais, é quando não há presença física a memória é mais difícil. O corpo não guarda a memória da mesma forma, na minha opinião. Acho que não. E, portanto, acho que tudo fica mais fragmentado, mais descartável, mais sem importância. Depois a outra grande questão, a outra grande lição que fica é que somos resilientes. A verdade é que o mercado mostrou e as pessoas mostraram em grande parte que são resilientes. Nós até agora passamos eventualmente a pior crise e o mercado está a sofrer e já houve despedimentos, que nós sabemos, já houve alterações, mas há aqui um certo sentimento de resiliência que não levou ao pânico. Eu acho que nós não assistimos propriamente ainda a momentos de pânico e, portanto, acho que a lição é essa, acho que houve alguma capacidade das diferentes empresas conseguirem aguentar as coisas de forma mais ou menos estável e conseguindo continuar a produzir trabalho e conseguindo aguentar no mercado de forma que é muito complicado. Eu acho que são esses dois aspectos essencialmente que para mim são mais relevantes. E portanto eu encaro este regresso como uma oportunidade de alguma forma de podermos rever alguns aspectos que têm a ver do ponto de vista daquilo que é a flexibilização dos horários de trabalho, eu sempre fiz isso, nas nossas equipas nós sempre tivemos de alguma forma isso. Eu próprio às vezes preciso me isolar e ficar em casa para escrever ou para não ter pessoas a entrar constantemente no meu espaço de trabalho. Isso acontece, sempre aconteceu de alguma forma em determinados aspectos e portanto acho que isso é positivo. Acho que não deve ser a norma do ponto de vista estrutural, porque isso retira continuidade, retira alguma estabilidade à forma como as coisas se desenvolvem no dia a dia, mas é positivo que possa acontecer. Acho que isso também é outro facto que prova que pode acontecer. Agora, eu tenho alguma dificuldade em compreender estes sistemas de bolha e de vai uns dias e 3 dias e 2 dias, essa formalização, mas pronto, é uma questão particular. O meu contexto específico também eu não tenho 100 pessoas para gerir, nem 50, né? Tenho muito menos e, portanto, o meu contexto particular é um bocadinho diferente. Eventualmente, quem tenha muitas e quem tenha outro tipo de contingências para lidar. Pedro, e voltamos também, muito obrigada por este teu comentário tão importante nesta altura. Sim. Porque estamos de facto num regresso e com certeza que, tal como noutras empresas, também as empresas ligadas à criatividade, a indústria criativa está obviamente neste momento também a pensar muita coisa, não é? E a repensar muita coisa. Mas como tu dizes, a criatividade não se desliga e, portanto, nós há muitos anos que trabalhamos dentro e fora, na rua, sempre a pensar, sempre a criar, sem precisar do espaço físico, não é? Em si, para ter grandes ideias. Exatamente. Olha, voltamos também aqui às nossas sugestões de cultura e lazer. O que é que tu queres deixar nesta rentrée? Quero deixar duas coisas que me estão próximas, que é muito difícil não fazer, e uma delas está a decorrer agora, que é a exposição de mais ou menos que está na Underdogs, e do Few Money. Acho que são muito relevantes, o mais ou menos no fundo com a sua perspectiva sempre muito realista, muito adequada à leitura dos tempos e de certa forma num tempo em que
nós tentamos acabar com aquilo, com as ideias simples de binário. A exposição dele é isso, e tem a ver com o sim e com o não, e com esta capacidade de nós dizermos sim ou não a determinado tipo de coisas, e nesse aspecto é engraçado a forma como ele pega nesse assunto e nos faz navegar por um conjunto de conceitos, de palavras, que colocam frente a frente diferentes formas de ver o mundo. E acho que isso é muito, muito relevante, e o Mais Menos faz sempre isso, o Miguel Januário faz sempre isso na sua atividade. Acho que desta vez está ainda mais focado, mais polido na forma como está a passar a mensagem, e é, como sempre, visualmente muito interessante. Por outro lado, também na Underdogs está o Phil Money, que é um novo artista que vem do universo da arte pública também, e que tem vindo ao longo dos últimos anos a evoluir o seu trabalho, a complexificar o seu trabalho, e que é um bocadinho mais naif, e que mistura muitas influências. Há ali punk, há ali cultura sul-americana, há ali a cultura italiana, há um conjunto de coisas muito, muito diversas, e que produz um resultado visualmente, gráfico muito, muito interessante. E por outro lado, o Festival Iminente, que está de volta, e que parece que vai ser eventualmente beneficiado ou ser um dos primeiros beneficiados por esta reabertura, que acho que e vai decorrer de 7 a 10 de outubro, deste ano na Matinha, num novo espaço que Lisboa parece estar a disponibilizar para acontecerem coisas, portanto, onde são ali junto da zona oriental, onde são aqueles silos gigantescos. E mais uma vez é desbravado novo terreno, um espaço novo, e pronto, nós temos estado a apoiar, como sempre, do nosso lado, a nossa pequena parte, que é comunicar o festival, mas o festival está em força, e parece-me que é um dos primeiros momentos onde vamos poder voltar, quer dizer, já estão a acontecer este mês, né? Aconteceu o Avante, aconteceu o Nossa, vai acontecer o Mil, portanto há um conjunto de coisas a acontecer já de volta, e acho que o Iminente, obviamente, está sempre muito próximo do meu coração, e portanto é o meu destaque também aqui. E é um ótimo destaque. Pedro, muito obrigada pelo teu contributo, pelo teu comentário, como sempre, muito relevante. Espero ver-te em breve de novo aqui nestes nossos Weekly Talks. Obrigada. Obrigado. É muito bom estar de volta, e se ainda não subscreveu o nosso canal, esta é uma ótima altura. Pode e deve ativar as notificações para não perder as nossas estreias regulares e, claro, estes nossos pensamentos semanais. Obrigada pela preferência, e fiquem bem com o Empower Brands Channel.